aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, trazendo mais um vídeo para o canal. E o tema de hoje é: pobres não devem ter filhos. Então, desde já peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho, comentem e compartilhem. E vamos pro vídeo, né? Então, aqui eu vou abordar 3 pontos e depois contar um relato pessoal de uma coisa que aconteceu com algumas pessoas com quem eu estudei, para poder ressaltar o meu ponto do porquê que as pessoas pobres elas não podem ter filhos, né? Isso aqui não é preconceito com quem é pobre, isso aqui não é tipo assim mostrar que o pobre é menos digno ou que não tem algum tipo de relevância ou importância, ou que ele não tem o mesmo peso, né, que outras pessoas com classes superiores, né? Aqui o meu ponto é mostrar justamente que o pobre ele pode justamente sair da classe baixa e ir para uma classe mais alta, tendo condições de fazer um plano, né, um plano de vida para os filhos e para ele mesmo. Então vamos lá, né? O primeiro ponto é a questão da moradia, que muitas pessoas pobres, né, de classe baixa vai morar onde? Vai morar em periferia, vai morar em favela. Então é um ambiente muito ruim, porque você acaba trazendo para a vida do seu filho e para a sua própria vida, né, a questão da violência, a questão das drogas, do tráfico, né, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde tem muita favela mesmo, né. Então você vê principalmente aquele canal lá do NGB News, quando o cara vai em baile funk, né, essas coisas assim que acontecem em dia de sexta, sábado, até domingo também, né. E eu vejo isso direto também, quando eu, pelo menos quando ia pra escola também, eu chegava a ver algumas pessoas, voltava bêbada, sabe, de baile funk, gente que vomitava na rua, né, pessoa tipo assim, fazia questão de andar quilômetros para poder ir no baile funk, né? Sair do própria casa, do próprio bairro, para poder ir em outro bairro vizinho, para poder ficar dançando uma música que prega misoginia, que prega o estudo, né? Se é que vocês me entendem. Então, isso para mim é um péssimo exemplo, né? Não tem como você querer isso para a vida do seu filho, né? Ainda mais hoje em dia que hoje existe uma cultura, principalmente ao funk, isso é um mérito de que o funk hoje, ele, por causa das suas músicas, ele incentiva mais as crianças a não estudarem, a não querer um futuro ou uma outra profissão, né? Que as crianças hoje querem ser MC, quando crescer entrar pra boca de fundo, né? Então isso é muito, mas muito triste, né? Isso só mostra o quanto que o trabalho desses caras, do Uruan, do Pose, de outros MCs, MC Cabelinho, é um trabalho muito incisivo, né? E de que o professor Olavo de Carvalho estava certo quando ele falou que, antes de qualquer coisa, né, se você, enfim, quer que a direita, né, ou os pensamentos da direita possam ser mais firmes na sociedade, você tem que primeiro mudar a cultura, porque a cultura é uma cultura de esquerda, né? Inevitavelmente é assim. Meu segundo ponto é a questão da renda, né? Como, obviamente, isso não era muito difícil de compreender, né? A gente sabe que a renda é muito importante para o desenvolvimento das pessoas. Desenvolvimento da educação, da saúde, da alimentação, desenvolvimento também para poder alcançar outras coisas, né? Sabe, o pobre não consegue viajar, ainda mais agora com esse aumento do imposto sobre o IOF, né? As relações agora comerciais, né, da pessoa que ganha um salário mínimo para poder pegar um avião para poder viajar, vai ser muito difícil, ainda mais se fosse para outro país, perdão, porque aí mesmo que a pessoa vai ter que gastar mais, né? Então, quanto que o nosso dinheiro está virando peso venezuelano, né? Bolívar venezuelano. Então a renda é muito importante para o desenvolvimento da pessoa, né? Renda per capita e por aí vai.
Mas como existe uma cultura hoje, né, de promiscuidade, de sexo sem compromisso, e também uma cultura em que você não tem que trabalhar, né, você tem que viver, mamar na estrada do governo, as pessoas não vão querer trabalhar, não vão querer acordar cedo, elas vão querer viver de Bolsa Família, né? Vocês devem ter visto num vídeo que teve uma mulher dançando, né, dentro da agência bancária, né, comemorando que estava 25 anos recebendo Bolsa Família. Então ela está desde 2000 recebendo Bolsa Família. E ver se ela quer trabalhar, que ela quer alguma coisa diferente, se ela saiu do lugar dela para morar em um lugar melhor. Não, entendeu? A maioria das pessoas que vivem de Bolsa Família, elas vão pegar esse dinheiro ou para beber cerveja, ou é para comer besteira, ou é para jogar no tigrinho, em aposta, essas coisas, entendeu? Se fosse no sentido de, tipo assim, uma renda básica para poder ajudar na conta de luz, né, comprar carne para família pobre, se dinheiro fosse dado para complementar o gás, alguma coisa do tipo, tudo bem. Agora, a gente sabe muito bem que o que acontece nas favelas, o que acontece nas periferias, é que o dinheiro que o governo dá é um dinheiro em que as pessoas elas vão gastar igual malucos em coisas inúteis que elas vão perder mais dinheiro, né? E fica um ciclo. A pessoa gasta, sei lá, R$ 500 hoje, já tá esperando o próximo mês para poder pegar a Bolsa Família, né? Tem gente que pega por R$ 1.200, R$ 2.000 de Bolsa Família. Então você não tem um incentivo a trabalhar. Aí, terceiro, né? Não menos importante é a falta de objetivo de vida. Porque quando você põe uma criança, perdão, no mundo, você tende a guiar os passos daquela criança para alguma coisa útil que ela quer fazer, né? Antes, pelo menos antigamente, né, na minha época, assim, quando eu era criança, os pais, eles sempre incentivavam alguma coisa, sei lá, a criança, ela quer ser jogador de futebol, beleza, vamos lá. Aí, o pai levava a criança para jogar bola, né? Levava para algum campo, assim, né, para algum olheiro observar. A pessoa quer virar médico, não sei o que. A pessoa já pensava realmente, né, em juntar um dinheiro para pagar uma faculdade, alguma coisa do tipo, né? Claro que nem sempre, né, todos os pais agiam dessa maneira, mas pelo menos a ideia, né, era essa, né, de você acompanhar. Mas hoje, infelizmente, graças a essa cultura de malandragem, essa cultura de levar vantagem, as pessoas elas não querem trabalhar, as pessoas não querem juntar um dinheiro, uma faculdade, coisa do tipo, né? As pessoas só querem viver na sombra e na água fresca, então aí não dá, né? Aí, infelizmente, aqui, aí a pessoa vai ficar em ruínas, né? Essa é a grande verdade. E aqui, né, contando objetivamente, que um relato, né, que aconteceu na época do ensino médio. Cara, eu estudei durante 2 anos, né? 2020 teve a pandemia e acabaram as aulas presenciais em uma escola onde eu fiz parte de um grupo, né? Acho que eu já contei isso no canal sobre amizades virem e elas vão embora, né? E a gente tinha um grupo lá, né? Eram duas garotas. Uma parte era de garotas, que eram uns 6 garotos, assim, pelo que eu me lembro agora. E aí foi 2018, né? Aí 2019 chegou um garoto novo, né, na nossa sala. E aí esse garoto novo, ele era um moleque muito inteligente, na verdade até hoje ele é, né? E vocês vão entender porque eu tô falando isso, né? E ele desde cedo, por causa dos pais, né, que os pais eles tinham uma condição boa, né, para poder incentivar também o filho. Ele sempre ficava estudando para poder passar para FAB, né? Porque, para quem não sabe, a FAB é a Força Aérea Brasileira e tem os melhores salários também lá, né? Quando se trata do mundo militar. E aí, teve um certo momento em que esse cara, ele acabou gostando de uma garota lá que fazia parte do nosso grupo. E em meados de 2019,
eles começaram a namorar, né? Eles já haviam sendo vistos de algum fora da escola já juntos, né? Então não ia demorar muito para eles acabarem namorando. Aí eles namoraram, né? Eles ficaram durante acho que uns 2 anos namorando. E durante essa época tinha uma menina, né, que ela se dizia, né, amiga dele, né, que ficava às vezes lá no intervalo com a gente jogando Uno, né, conversando. E aí tá, né, mas pra mim, pelo menos pra mim, não existe amizade entre a minha mulher. Aí, de repente, depois de uns 2 anos, né, isso acabei sabendo assim de primeira, né, fui um dos primeiros a saber porque foi, foi justamente, né, quando ela começou, a garota, né, a postar status de meio que, tipo assim, que o mundo dá voltas e não sei o que, e de tristeza também, né. Dali eu comecei a captar que ela tinha terminado com o cara. E aí, esse cara ele continuou trabalhando, quer dizer, estudando, né, bem firme para passar na FAB. E, enfim, as provas da FAB, elas são provas bem rigorosas, então ele ficou anos e anos tentando, até que chegou 2022, se eu não me engano, 2022 ou 2023, em que ele passou para FAB, né? Ele conseguiu ser especialista da FAB. Então hoje, o teto de alguém que é especialista da FAB, piso, perdão, é de uns 5 mil, entendeu? E o tempo foi passando, né? Como eles terminaram, cada um foi pro seu canto. E aí, essa garota, né? Ela foi trabalhar na região dos lagos, né? Em algum lugar assim, acho que era escola, uma creche, alguma coisa do tipo. E lá ela conheceu um cara, né? Começou a namorar com um cara. Mas aí eu acho que o contrato dela com essa escola na região dos lagos acabou. E ela teve que voltar pra cidade, né? Pro Rio. E passou um tempo, ela voltou a conhecer um cara que ela já tinha estudado com ele antes, né, num curso aí, durante a época do ensino médio. E eles começaram a namorar. E hoje, né, ela já tem um bom tempinho já que ela tinha dito que estava grávida. E hoje ela mora junto com o cara. Né. O cara, ele era, pô, muito focado na academia, era um monstrão, entendeu? Mas ela, enfim, por dominar o cara, né? E o cara por ceder, acabou engordando, acabou ganhando peso, né? E agora com ela grávida aí mesmo que o cara não vai pra academia. E, enfim, hoje ela tá colocando no status, né? Que ela precisa completar a rifa dela, de um kit churrasco, alguma coisa assim do tipo, pra poder comprar um enxoval, cara, do filho dela. Então, assim, você vê que isso parece ter um efeito borboleta, porque se eu não sei, né, a razão pela qual eles terminaram, né, naquela época, mas de qualquer jeito, se eles tivessem continuado hoje, né, ela não ia precisar fazer esse tipo de rifa, né, esse tipo de sorteio na internet para completar o enxoval dela, né, para o filho dela, porque ela estaria com um cara que estaria ganhando muito bem, que, enfim, ia ser trocado para ele comprar um enxoval pro filho. Mas acontece, né? São coisas que acontecem na vida. E infelizmente, ou não, né? A vida tem dessas coisas. E aquela garota, né, que eu tinha dito que era amiga dele, né? Que ficava com a gente lá jogando carta no intervalo. Hoje ela é namorada dele, né? E não, ela não é também uma Maria interesseira, né? Uma Maria Coturno, até onde eu saiba. Porque também um ano depois do cara ter sido aprovado lá na FAB, ela também foi aprovada
E os dois hoje eles estão trabalhando, né? Estão vivendo bem, muito bem mesmo, entendeu? É aquele tipo de vida que você fala assim, caramba, cara, viver gostoso, né? Que o cara pode, mas nas férias dele ele pode viajar para um outro estado. O cara tá cheio da grana, o cara pode comprar, o carro do ano, ela também. O cara, ele faz aqueles desfiles também que tem na região dos lagos, né, da FAB, que a FAB faz muito isso. Pra quem já foi na região dos lagos sabe muito bem o que eu tô falando. E, cara, assim, hoje os dois estão muito bem mesmo, né? E a minha teoria de que a amizade entre uma mulher não existe é por causa disso aí. E hoje, né, em contrapartida, essa garota, ela tá... Hoje ela não tá mais com a mesma beleza que ela tinha na época do ensino médio, né? Confesso que ela era muito mais bonita, né? Eu até encontrei com ela no passado na rua. E infelizmente, ou não, né? Talvez seja por causa da idade, né? Já que ela não é mais uma garotinha, ela, ela tá bem abaixo daquilo que ela foi um dia no ensino médio, entendeu? Era uma morena assim, bronzeada, bem bonita. Tinha um sorriso muito bonito, né? Uns olhos de mel assim, muito bonitos mesmo. E hoje ela tá passando dificuldade aí. Hoje ela tá numa sinuca de bico por causa de uma gravidez não planejada, né? E provavelmente ela vai pegar auxílio do governo. Então é isso, pessoal, faz parte, né? Então se dediquem também para poder fazer alguma coisa, para poder viverem bem, né? Não necessariamente na FAB, mas vocês podem procurar concursos em outras áreas para poder sair dessa corrida dos ratos, tá bom? Então é isso, pessoal. Peço que vocês se inscrevam, deixem o like, sininho, comentem, compartilhem e até a próxima.